Olá, boa noite a todos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para a palestra do canal do Lar Irmã Zarabatana, essa casa espírita na Tijuca, que toda sexta-feira às 19 horas traz uma palestra de conteúdo da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer num formato um pouquinho diferente. Nós reunimos aqui o time dos palestrantes para fazer um bate-papo leve, descontraído, sobre um tema muito importante da nossa atualidade. Mas antes da gente começar, vamos juntos unir os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais, à nossa querida irmã Zarabatana, guia da nossa casa, para que ela possa nos inspirar, nos iluminar, nos intuir, para seguirmos em frente a nossa caminhada atual, encarnatória, enfrentando os nossos desafios com muita coragem, com força, fé e alegria. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, o tema de hoje é o luto. Mas não só o luto, é como seguir em frente diante do luto. Nós estamos num cenário aí, em plena pandemia, já caminhando para o finalzinho dela, nesses 2 últimos anos. Foi um período muito difícil, com muitas perdas de vidas. Muitas famílias passaram por esse problema, por essa dificuldade, perdendo algum ente querido, um familiar e mesmo um conhecido, e tiveram que encarar essa questão do luto, mesmo diante de todo conhecimento espírita disponível, de todo o entendimento que a literatura espírita já nos trouxe sobre a continuidade da vida, na verdade, sobre a eternidade da vida. Ainda assim, para nós encarnados, é um momento difícil, que a gente tem que encontrar alguns caminhos, algumas saídas e ferramentas para lidar com esse momento. Então, a ideia dessa conversa aqui dos palestrantes do Lar Irmã Zarabatana é ajudar, orientar vocês, e todos nós vamos passar por isso, para que no momento do luto a gente encontre ali o caminho para melhor lidar com ele, possa buscar dentro de nós as melhores forças, sentimentos e pensamentos, buscar ajudas entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, e nós vamos trazer, então, um pouco dessa reflexão na noite de hoje. Primeiro, quero cumprimentar os meus amigos. Boa noite, Rose. Boa noite, Felipe. Muito boa noite a todos. Boa noite, Marina. Boa noite, Felipe, Rose, Renato. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Renato. Boa noite a todos, Felipe, Rose, Marina e todos os demais convidados que estão assistindo a palestra de hoje. Bom, gente, então a gente vai começar agora a conversar um pouquinho sobre esse tema. Espero que vocês possam nos acompanhar até o final. Bom, a primeira questão que eu queria trazer, para a gente começar a refletir, começar a orientar um pouco os nossos participantes sobre esse tema, vou fazer essa pergunta para a nossa amiga Rose. Rose, você acha que é possível a gente conquistar algum alívio durante esse processo do luto? Bom, Felipe, eu acho que sim, e eu acho que a gente precisa entender, e essa demanda, até vou falar um pouquinho, que essa ideia desse tema para hoje, luto, como seguir em frente, é muito em função também da demanda dos atendimentos fraternos que a gente tem tido na nossa casa. E como a gente também percebe, algumas pessoas, às vezes até porque tem um chavão, de que tem medo de extravasar muito seus sentimentos, tem gente que tem medo de chorar, tem medo de demonstrar muito o que está sentindo, com medo de estar prejudicando o seu ente querido que faleceu. É muito recorrente isso. Eu vejo assim, porque eu tenho medo até de chorar porque eu sei que eu estou fazendo mal. Gente, o caminho do alívio, ele começa por aí. Primeiro, não tem nada de errado em chorar. O choro, o alívio, a gente vai encontrar colocando realmente à tona aquilo que a gente sente. Enrustir, guardar o que a gente sente eu costumo dizer que é um tiro no pé. A gente não vai chegar a nenhum caminho positivo assim. O chorar, que é um chorar de colocar o sentimento para fora,
ele é justo, é digno e é cabível, totalmente cabível. Assim como não só o choro de lágrimas, mas também o choro de palavras. Porque também verbalizar, falar, colocar para fora aquilo que se sente, da melhor maneira que a pessoa consiga, é importante. Por isso que é muito importante o caminho, por exemplo, da busca de um atendimento fraterno, de uma terapia, de conversar entre familiares, uns com os outros, com pessoas amigas, pessoas que a pessoa sabe que vai estar ali emprestando um ouvido sincero para ouvir. E se tem dificuldade e não consegue falar, escreve. Senta, abre um caderno e coloca para fora todos os seus sentimentos e todas as suas emoções. É importante entrar em contato com os seus sentimentos e extravasar. Isso é um caminho, esse é um caminho assim, imprescindível para que a pessoa consiga encontrar alívio naquele momento. Não travar, não engolir, porque, gente, o que a gente engole vai aparecer de alguma maneira em outro ponto. Pode aparecer até no corpo físico como sintoma. Então, é importante extravasar, sem medo de estar fazendo isso ou fazendo aquilo com o outro, né? Com o ente querido. É um processo de nós, da gente, assim, conosco mesmo, nessa vida, no aqui e no agora. Então, eu acho que tem alívio, sim, e a gente deve buscar esse alívio. É interessante que você colocou que normalmente nas nossas palestras ou nos estudos do Lar Irmã Sarabatana, é muito comum as pessoas perguntarem se a pessoa que desencarnou, né, ela sente o que a gente está sentindo aqui, né? Se ela está captando esse sentimento que a gente está vivendo. Né? E a espiritualidade é muito sábia, né? E entende a necessidade que a gente passe por aquele período do luto. Né? E naquele período, certamente, aquele espírito que desencarnou, ele está sendo ali acolhido, protegido, eu poderia até dizer isolado, né? Para que essa carga energética, esse sentimento que a gente vai botar para fora, não lhe atinja, não lhe faça mal, porque a gente precisa viver isso, né? A gente não precisa esconder, ou não precisa achar que é campeão e vai superar isso e vou enterrar ele, né, debaixo do tapete. A gente precisa viver esse momento. E naquele momento a espiritualidade vai proteger esse irmão desencarnado. Exatamente. E é uma coisa muito própria, cada um do seu jeito, do seu tempo. Mas é preciso que a pessoa entenda que é um processo dela, sem comparações com o outro, sem nada. Ela buscando todos os seus recursos, mas desabafando. Exatamente. É muito individual, né? Cada um vai sentir de um jeito, vai levar um tempo. Né? Renato, como é que você acha que a gente pode superar aquele sentimento de impotência, né? Que normalmente a pessoa, quando perde alguém, sente que não pode fazer nada, que não tem como ajudar o desencarnado, ou que não tem como ser ajudado? Ótima pergunta, eu acho que é ótima aí para a gente debater. O nosso sofrimento nasce da ilusão nossa que a gente consegue controlar a nossa vida e direcionar tudo que nós podemos e queremos fazer. Isso é uma grande ilusão, porque a gente controla uma pequena parte das situações que ocorrem na nossa vida. Então, a palavra de ordem é aceitação. A gente tem que aceitar mais o que ocorre conosco na nossa vida, porque a gente tem o nosso poder muito limitado, frente principalmente às leis divinas, independente se a pessoa acredita ou não em Deus, independente se a pessoa é espírito ou não, existe uma inteligência superior que está muito acima das nossas vontades, dos nossos prazeres. A gente não, aqui é um mundo de provas e expiações, que vai se tornar um dia, em breve, um mundo de regeneração. Então a gente está nesse ciclo que a gente tem que entender como a gente está inserido nesse mundo. E para complementar, existe uma frase muito interessante que desde criança eu gravei, do Almirante Hart. Deus, me ajude a mudar o que tem que ser mudado. Deus, me ajude a aceitar o que não tem que ser mudado. E a sabedoria para eu distinguir o que tem que ser mudado do que não tem que ser mudado.
Então, essa é a sabedoria que nós temos que ter. Mudar o que tem que ser mudado e aceitar o que não tem que, de fato, o nosso poder limitado frente à vida. Então, acho que seria isso uma primeira abordagem aí para a gente conversar, Felipe. Excelente a sua colocação, Renato. Isso passa por dois elementos, né? O conhecimento, né? A doutrina espírita nos deu as informações necessárias para que a gente entenda como é que funciona esse ciclo da vida, o ciclo natural do ir e do vir, do encarnar e do desencarnar, né? E o outro elemento é a fé. A fé que vai nos dar essa aceitação, né? Esse crer de que fazemos parte desse ciclo natural criado por Deus, temos que confiar nos seus desígnios, né? E no momento que é chegado da passagem daquele ente querido para a verdadeira casa, para o verdadeiro lar, que é do lado de lá, né? Aqui é a viagem transitória, a verdadeira residência está do lado de lá. É isso aí. Bom, vou chamar a nossa amiga Marina para esse debate, para essa conversa, perguntando, Marina, você acha que existe algum aprendizado com a dor do luto? Sem dúvida, Felipe, sempre existe um aprendizado, né? É importante também a gente refletir sobre a questão da dor e do luto, sobre todas as formas, porque a gente fica muito vinculado a esse conceito do luto como a perda de um ente querido. Mas o luto também está presente quando a gente perde um emprego, quando uma empresa nossa, por exemplo, tem que fechar as portas, não deu certo, né? Você encerra as atividades, ou quando você um divórcio, por exemplo, também é um luto, é o luto do casamento, né? E toda dor, ela é um verdadeiro chamado para uma reflexão da nossa vida, né? Para um processo de amadurecimento. E a gente tem que ter em mente qual é a diferença entre a dor e o sofrimento, né? A dor, na verdade, ela é a experiência real, é a vivência daquilo. E o sofrimento é como eu quero passar, como eu vou enfrentar essa dor. Eu escolho enfrentar ou eu escolho aceitar essa dor? Porque muitas vezes a dor ela vira um mecanismo de autopunição. A pessoa escolhe não aceitar porque ela não quer vivenciar aquilo, né? Ela não consegue compreender que aquilo faz parte de uma etapa da sua vida e que também está ali para acrescentar, para trazer muitos conhecimentos, crescimentos, para que a pessoa possa se redescobrir, né? Escrever uma nova história, de repente, na sua vida, né? E aí muitas pessoas entram nessa depressão, nesse sofrimento, cultivam o sofrimento e começam também a buscar um culpado. Quem é o culpado? Quem é o culpado para nossa dor, né? Então, fica de mal com Deus, né? Muitas pessoas ficam de mal com Deus. Nossa, por que Deus levou? muitas, mas muitas, é verdade. Deus fez isso comigo? Meu marido era tão bom, minha mãe era tão boa, nunca fez mal a ninguém. Por quê? Porque eu perdi o meu cachorrinho, coitado, tão inocente. Então a gente costuma realmente buscar um culpado para enfrentar a nossa dor, porque a gente tem dificuldade de aceitar, de acolher a nossa dor, né? E assim, outra situação também é que é muito comum que a gente comece a assumir uma posição de vítima, né? E a gente também começa a imaginar que a gente não possa enfrentar essa dor e ser feliz, porque o que as outras pessoas vão pensar se eu continuar a viver, se eu for feliz? Eu acabei de perder um filho, eu acabei de perder um pai e uma mãe, como é que eu posso sair, me divertir? Né? Existe muito uma cobrança da sociedade em relação de como você vai vivenciar e se deparar com essa dor, né? Então, realmente a dor é um grande convite para uma mudança, né? Uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, é um convite para uma reflexão, né? E inclusive também no comportamento que a gente tem dentro dos nossos lares, nas nossas vidas. É muito comum que exista uma dependência emocional e a pessoa, quando se depara com um luto ou com uma separação, ela tem uma certa dificuldade de achar que ela não vai ser capaz de sobreviver sem aquela pessoa, né? Então ela tem que aprender a fazer
coisas que o outro fazia, né? Eu lembro quando a minha avó perdeu o meu avô, por exemplo, ela era extremamente dependente dela. Ela viveu numa época em que mulher não tinha nem CPF. Então, quando meu avô foi embora, ela teve que administrar a casa dela toda, pagar conta, abrir conta em banco, e aquilo foi um turbilhão, né? Foi um convite para uma mudança radical mesmo, porque ela teve que aceitar e descobrir, se redescobrir, quebrar esse conceito de dependência emocional, acolher aquela dor dela, né? E não deixar que aquela dor dela fosse cultivada como um eterno sofrimento. Uma partezinha aqui, a Marina falou uma coisa agora que é verdade, porque às vezes a pessoa, às vezes ela está até com raiva, ela fica magoada mesmo quando eu falo da pessoa validar seu sentimento, ela dizer mesmo, às vezes fala, né, com o falecido, poxa, você me deixou nessa situação, e agora o que eu faço da vida e tal, mas ela está se superando, como bem disse o Renato, é um planeta de provas e expiações, é uma prova, é uma oportunidade de crescimento. Com a minha mãe aconteceu a mesma coisa, e ela teve que se superar e saiu daquele luto, mesmo vivenciando todo o processo do luto, saiu dali uma nova mulher, porque ela experienciou e não se retraiu. Poderia ter deixado tudo na mão dos outros, né? Dizer para os filhos, façam, eu não vou fazer, não, mas ela assumiu para ela. Então houve crescimento, houve a necessidade e o empurrão. Isso é importante a pessoa entender, que lá no final das contas, se ela der um passo de cada vez, isso é importante, um passo de cada vez, um dia depois do outro, o processo do crescimento ele vai acontecer, acaba acontecendo. É muito importante, né, a gente não pular essas etapas do luto, né? E a dor faz parte de uma das etapas do luto muito importante. A gente tem que aceitar, a gente tem que acolher amorosamente, tem que respeitar o lugar da dor, o tempo da dor. Cada um tem um tempo adequado para isso, né? Então a gente realmente precisa ter um olhar diferenciado para a dor. É respeitar o espaço da dor, né? É entender que aquela aceito e vou vivenciar aquilo e vou me modificar, eu vou me redescobrir, né? O que essa dor veio me ensinar, o que eu posso crescer e aprender, né? E evoluir espiritualmente com essa dor. E a vida é feita de tantas transições, né? De tantas mudanças, o desencarnar é mais uma delas, né? O perder Exato. Alguém é mais uma delas, né? E a gente costuma ter medo dessas transições. Coisas do cotidiano, né? Sem dúvida. Vou usar o exemplo do nosso amigo Renato, que saiu do Rio de Janeiro, foi morar em outro estado, né? E de repente aquilo causa uma ansiedade, um medo de mudança. Quando a gente tem um filho, a gente acha que não está preparado para ser pai, para ser mãe, ou quando a gente ingressa num emprego novo, né? Puxa, será que eu vou encontrar boas pessoas? Será que eu vou conseguir dar conta, né, daquilo que estão me exigindo? Então, a gente costuma criar dentro de nós alguns fantasmas de ansiedade, de medo, né? E logo ali na frente a gente percebe que é super capaz, né? Que conseguimos lidar com aquilo tudo. É a dependência emocional. O luto não é diferente. Né? Isso é a dependência emocional. Isso. Com o luto não é diferente, né? A gente acha que vai mergulhar, né, num processo depressivo, que a vida acabou, que eu não tenho mais para onde ir, que eu não vou conseguir mais me relacionar com ninguém, etc, etc. Né? E logo ali na frente a gente se depara, né, com a nossa força interna, com a nossa capacidade de se transformar, de se adequar à nova situação e perceber que a vida pode continuar, sim, sendo feliz. Isso aí. Exatamente, nossa. Tem um outro aspecto nesse tema, Rose, que é a saudade, né? Quando a gente perde essa pessoa amada, além disso tudo que a gente tem que lidar, a gente tem que dar com a saudade, com essa falta, né? Como é que você acha que a gente pode viver com ela? Bom, eu acho esse é um ponto que é muito, muito, muito importante se falar, pelo seguinte, porque na verdade, no frigir dos ovos, o que fica? A saudade. A gente fica com a saudade, mesmo aquela pessoa que não tem a menor dúvida da sobrevivência no espírito, como é o nosso caso, né? Nós que acreditamos na imortalidade da alma, que a gente sabe que o nosso querido do coração está vivendo numa outra dimensão, né? Mas está vivendo, a gente sente a saudade no aqui e agora, né? A gente sente a saudade aqui, porque a gente queria aqui do lado.
A gente queria compartilhar coisas e dividir coisas aqui e agora, né? Então, o que acontece com a saudade? A saudade, como ela vai ser a nossa companheira, vibratoriamente falando, a gente também precisa aprender a lidar com ela. Porque não é errado sentir a saudade, como também não é errado, por exemplo, a gente, naquele momento em que sente, a gente acolher a saudade. Vou dar um exemplo. Você parar, percebeu que está sentindo aquela saudade? Você respirar e se permitir um abraço virtual, imaginário, energético, com aquela pessoa e dizer, puxa, fulano, fulana, nesse momento eu adoraria te dar um abraço cheio de amor, um abraço onde a gente honra aquele sentimento bom que a gente tem pela pessoa. Esse abraço, ele é válido e ele é real. A partir do momento que a gente passa a utilizar essa ferramenta na nossa vida, não está errado. Os espíritos comentam, eles gostam de ser lembrados. Eles gostam de ser lembrados com afetividade, com amor. Eles sabem do nosso amor e eles retribuem isso. Assim como a gente pode um dia falar assim, nossa, hoje pensei tanto em fulano, senti isso. É porque às vezes é o abraço que eles estão nos dando. É daqui para lá e é de lá para cá. A questão, a palavra-chave aí é a gente honrar esse amor, porque só sente saudade, gente, só sente saudade quem amou. Uma pessoa que não nutriu esse sentimento por uma outra pessoa, ela não vai sentir falta. Quem é que sente falta daquilo que não representou muito? Não é verdade? A gente não sente falta daquilo que não significa nada para nós. Sem dúvida. Se a gente, não é? Se significa, se aquela pessoa significa e vai continuar significando para sempre, essa saudade vai estar conosco até os momentos em que a gente consiga ir amenizando a saudade. É aquele sonho que a gente tem com aquela pessoa que dá aquela aconchegada. Falamos sobre isso numa palestra bem recentemente, sobre os encontros através de sonho. E também aquele abraço energético que a gente dá, que a gente se permita, naquela mentalização, é aquela meditação que você faz, em que você vê a outra pessoa se aproximando e você dá aquele abraço. Não está errado fazer isso. Isso é honrar a pessoa. E olha, tem uma coisa que eu sempre sinto que as pessoas ficam com vergonha e medo. Assim, vamos dizer, vai chegar Dia dos Pais. Como é que eu vou comemorar Dia dos Pais porque se meu pai falecer? Não tem mais sentido comemorar Dia dos Pais. Gente, vamos pensar juntos. O que o pai ensinou para a gente? O que esse pai trouxe para nós de ensinamento? O que ele nos deu a começar? A vida, junto com a nossa mãe. E depois todo o ensinamento, tudo aquela bagagem que ficou dentro do nosso coração. Por que não honrar no Dia dos Pais essa memória? Por que não realmente não deixar passar em branco? Por que passar aquela data fingindo? Porque eu queria a presença física do meu lado. Mas será que a presença do amor? Será que honrar aquilo que o nosso pai nos ensinou, né? Também não é uma forma da gente passar por aquela data e dizer, pai, você não está esquecido, você é meu pai. Todos os outros pais estão sendo homenageados hoje, você também vai ser homenageado. O mesmo para o Dia das Mães, o mesmo para o Natal, o mesmo para um dia de aniversário. Honrar a lembrança e a memória daquela pessoa das formas mais criativas que a gente possa fazer, do jeito que a gente quiser. Né? Envolvendo, reúne a família, vamos fazer aqui o almoço de família, vamos falar e vamos honrar, e vamos lembrar de momentos bons, vamos lembrar de coisas boas, vamos tentar sorrir juntos, lembrando de aprendizados com essa pessoa. Não lamentando a ausência, honrando a presença dessa pessoa na nossa vida para sempre. Para sempre. Prestar uma caridade em nome dessa pessoa, em homenagem. Nossa, isso então é lógico que é importante. Muitíssimo bem lembrado, Felipe. Honrar essa pessoa de todas as formas que a gente consiga e não afastar essa pessoa da nossa convivência, da nossa vida. Ela não morreu. Mesmo para os que não acreditam na sobrevivência do espírito. Esse amor morreu no coração? Ele não merece ser honrado? Tudo aquilo que nós vivenciamos? Bom, aqui dentro da nossa visão espírita, né, se a gente acredita na vida eterna, né, na permanência da vida, por assim dizer,
a gente tem que lembrar que aquela pessoa está viva do lado de lá, e como é que ela quer ver a gente aqui? Ela quer ver a gente aqui feliz, tocando a vida em frente, né? Emitindo boas vibrações para ela, tendo essa lembrança positiva, esse pensamento gostoso, essa saudade gostosa. Eu lembro de algumas perguntas que também já nos fizeram sobre guardar objetos das pessoas que desencarnaram. Se isso faria bem ou se isso faria mal, né? Isso é muito comum, toda hora perguntam para a gente. Tem tudo a ver com o Dia dos Pais, tem tudo a ver com o Dia das Mães. Inclusive manter fotos dentro de casa, né, da pessoa. Manter foto, né? Eu costumo responder assim: qual é a sua relação com aquele bem, né? Aquilo te traz essa saudade gostosa, essa lembrança bonita, te traz essa homenagem, né, que a Rose comentou, não há problema nenhum, né? Por que não manter aquilo ali, um bem, outro bem? Ninguém está dizendo para guardar todos os bens que aquela pessoa deixou, pelo contrário, ela também ficará muito feliz se você puder doar muitos desses bens para aqueles que precisam, mas tem um objeto, né, que traz à memória uma viagem, uma situação específica, um casamento, etc. Se você lida com aquele objeto de uma maneira gostosa, de uma maneira feliz, não há problema nenhum nisso. Do contrário, né, se você tem aquele objeto, e aquele objeto lhe traz dor, lhe traz um sentimento ruim, né, lhe traz uma saudade pesada, negativa, talvez não faça tanto sentido. Possa utilizar essas ferramentas e essas dicas que a gente está dando aqui para lidar com essa saudade, né, mas talvez não faça tanto sentido. Você queria falar, Rosa? Eu queria comentar, porque você falou uma coisa agora que eu me lembrei, que também às vezes é uma demanda que vem também nas conversas fraternas e tal. As pessoas que têm, faleceu mãe, pai, né, e tem filhos pequenos em casa, né, tem filhos. Então, essa coisa do honrar dos objetos, das fotografias, enfim, essas lembranças que porventura possam existir, a pessoa compartilhar essas lembranças e mostrar essas fotos e contar para os filhos as histórias, honrando mesmo, né, a lembrança daquele que se foi, mas para compartilhar com os filhos, para não deixar essa imagem, isso ficar... Sabe aquela... Não se fala do vovô, não se fala da vovó, porque senão, se falar do vovô, a vovó vai ficar triste. É uma maneira diferente de lidar, reunir a família em nome de boas lembranças e convidar as crianças a participarem daquilo. Vamos fazer um desenho em homenagem ao vovô, depois vamos fazer esse desenho, enfim, guardar num lugar especial, ou enfim, fazer alguma coisa, mas trazer aquela oportunidade. Vó, conta uma história, como é que você conheceu o vovô? Aos pouquinhos e trazendo essa vida, a vida para dentro da família, de uma forma honrosa, de uma forma bonita, amorosa, para poder ir cada vez mais acalentando os corações e trazendo a convivência, trazendo aquele que se foi para a existência da vida presente, e não afastando como se ele, né, fosse um tabu, né? Com crianças também é importante. De uma maneira alegre, leve, né? Renato, também, você acha que... Oh, desculpa, Marina. Sem contar também que às vezes... logo depois do acontecimento, né, da perda de um ente querido, por exemplo, talvez a pessoa olhe para aquele porta-retratos e venha uma dor sofrida, né, um sentimento sofrido. E talvez aquele não seja o momento daquela foto estar ali. Então guarda a foto durante o tempo. Isso, deixa boa ideia, isso sofrida mesmo. Virar uma dor de saudade, uma dor gostosa. Quando a pessoa conseguir olhar para aquela foto e aquele sentimento for um sentimento bom, está na hora dela ficar ali, né? Então a gente também tem que respeitar o tempo e o momento. É verdade. Renato, eu ia lhe perguntando, você acha que existe algum sentimento que ajude a fortalecer a alma, o espírito, para superar esse momento do luto? Ah, gratidão. Eu entendo que é muito importante a gente ter gratidão. Ao longo da nossa vida, a gente reclama muito, a maioria de nós, em maior ou menor grau, reclama muito, pede muito, mas a gente não tem gratidão frente à vida. Então, no momento de luto também, é um momento especial que a gente tem que ter gratidão. Quanto tempo aquela pessoa esteve conosco, nos ajudou, e isso que muitas vezes a gente não tem ao longo da nossa vida. É a gratidão daquele momento, daquela pessoa especial que nos ajudou, que nos deu a vida, que nos deu tanto conhecimento, que nos ajudou. Como também o reconhecimento.
A gente tem que reconhecer o tempo que ele despendeu com a gente, o tempo que realmente ficou conosco, todas as suas preocupações, todos os seus ensinamentos. Então, apenas essas duas palavras para a gente refletir: reconhecimento e gratidão. Você sabe, agora o Renato falou uma coisa, dá licença, Renato, que me lembrou agora. Claro. Tem um determinado luto muito específico que a pessoa pode falar assim: bom, então não me encaixo aí porque o meu luto é pelo meu bebê que eu perdi. Eu estava grávida e perdi o meu bebê, né? Não concretizei a maternidade. E aí eu fico pensando, esse bebê, essa gravidez que não se concluiu, só ela por si só já deu a essa mulher e a esse homem, esse pai, o sentimento da maternidade e da paternidade. Essa criança que não chegou a nascer, esse espírito que naquela gestação não nasceu, e aí para o futuro, né? Estamos aí, somos espíritas e a gente sabe que o espírito reencarnante está sempre na busca do reencarnar. Naquele momento não aconteceu, por circunstâncias N, mas houve um aprendizado, implementou-se ali um sentimento da maternidade, né? De verdade, porque a mulher já se sente mãe, o pai que está ali envolvido com aquilo se sente pai, aquele espírito que estava naquele processo também se sente vinculado a essa família, e só ali já existe que tem durado meses, mas é um amor que é enorme. Ele não pode, né? Então, ser grato por esse amor é muito importante, porque às vezes não durou tanto tempo, mas é claro que tem importância. Se o tempo foi curtinho, se o tempo foi longo, tem motivo para agradecer. Você está certíssimo, Renato. Claro, e assim, não só bebê, mas também, eu criei meu filho, teve todo o trabalho, vamos supor, com 18 anos desencarnou. Poxa, mas ele estudou tanto, fez tanta coisa, e quando estava para entrar numa faculdade, para começar a trabalhar, para ser pai, interrompeu a vida. Aí tem que estudar um pouco, não sei de qual de vocês três que deu a parte de planejamento encarnatório nesse ano, que a gente vai entender um pouco mais essa relação. Mas é que a gente não entende o planejamento encarnatório e o objetivo da encarnação. Aí eu vou deixar a resposta para assistir a palestra aí do YouTube, que já foi passada. Boa. É verdade, esse é um ponto importantíssimo. Dentro do que a Rose estava falando sobre o bebê, né, vamos lembrar que lá no momento desse planejamento reencarnatório, esses três espíritos, o pai, a mãe e o bebê, né, que não pôde nascer, acordaram que iriam passar por essa etapa, né? E de uma maneira amorosa, entendendo que aquele bebê precisava, ou aquele espírito, melhor dizendo, precisava ter pelo menos essa pequena vivência de 3 meses, de 5 meses de gestação, porque aquele contato, aquele momento que ele estaria encarnado ali enquanto feto, era importante para a sua evolução espiritual, né? Aí a gente já começa a entender como há um trabalho, uma dedicação amorosa para que aqueles 3 atores pudessem passar por essa situação tão valorosa para um deles, e que certamente também aquela experiência vai ser útil para aquele pai e para aquela mãe. Bom, Verdade. A gente já está caminhando para o final aqui, mas antes eu queria perguntar à Marina. Marina, o que você acha que significa ressignificar a morte, né? Ou desencarnar, como a gente diz aqui no nosso linguajar espírita? Pois é, Felipe, isso é um ponto importantíssimo. Na verdade, a nossa sociedade ela não é muito preparada para lidar com a morte, né? A nossa cultura, a gente não ensina aos nossos filhos com naturalidade a falar da morte, a aceitar como a dinâmica da vida, de chegada e partida, né? Você até fez já uma palestra no nosso canal que você falava sobre essa música Chegadas e Partidas, né? E então, no momento que a gente começar a aceitar essa dinâmica, que isso é um ciclo da vida, né? Que é um ciclo natural, e lidar melhor com a morte, a gente vai ter muito mais facilidade de ressignificar. A gente tem que ressignificar a morte entendendo que isso faz parte do nosso planejamento, que a gente está voltando para o nosso verdadeiro lar, que a gente está aqui de passagem, e transformar realmente o que essa morte de uma pessoa próxima a gente trouxe de benefício, de ensinamento, e onde eu posso
me recuperar. A minha avó materna perdeu o meu avô, o marido dela, com 2 crianças. Minha mãe tinha 1 mês de vida, para você ver. Então, e o irmão dela um pouco mais. Ela precisou ressignificar o que aquela morte representava para ela, para que ela conseguisse viver como mãe e criar 2 filhos, né? E seguir adiante, quebrar todos os tabus, todos os preconceitos, todos os medos, a dependência emocional, para que ela conseguisse ressignificar, e ela conseguiu fazer. Então a gente tem que realmente seguir adiante, olhar para a morte como uma caminhada, como uma sequência da nossa vida. Mais uma vez falando da minha avó, a minha avó, quando estava no finalzinho da vida dela, ela estava internada, eu fui ao hospital e ela falou para mim assim: ai filha, eu não saio mais daqui. E aquilo me deu uma angústia, né, assim, uma vontade de chorar, mas eu não queria chorar na frente dela, e eu deitei assim, ela estava deitadinha na cama, e eu deitei minha cabeça na barriga dela. Ela botou a mão no meu rosto e falou assim: filha, não chore por mim, viva por mim. Você que vai continuar aqui no plano físico, viva por mim. Então eu acho que isso é ressignificar a morte. Os que ficam darem continuidade à vida, sempre honrando, sempre lembrando aqueles que foram, né? E com muito amor, com muito respeito, com muito carinho sempre, porque esse é o nosso ciclo da vida. Foram eles, daqui a pouco somos nós, e chegam uns e partem os outros. Isso é o nosso ciclo. É verdade. Deixa eu só comentar uma coisa bem rapidinho. Valorizar o agora, porque como a gente não tem o hábito de lidar com perdas, a gente não é educado a perder. Exato, né? Então, não é culturalmente, né? Então, se a gente ressignifica e pensa o seguinte: olha, o que vale a pena mesmo, na verdade, é valorizar muito o agora, porque todos os que nos cercam hoje, que a gente ama, que ainda estão aqui para nós, né, na nossa família, vivos, encarnados, né, eles precisam e merecem de nós o melhor de nós. Né? É mais ou menos aquela história da mãe que tem 3 filhos, um desencarnou e ela se fecha para a vida e já não olha mais para os outros 2. Mas ela tem 3 filhos, 2 encarnados e um desencarnado. Né? Então, ela não pode se enterrar junto com o filho que foi. Esses filhos que estão aqui precisam do cuidado dela, e o filho que está no outro plano precisa também. Para aquele lá, ela vai enviar através de boas vibrações, e ela vivendo bem, ela vai fazer com que ele se sinta fortalecido também, e também siga bem do lado de lá. E os 2 que estão aqui também vão ficar bem. O outro, quando vier ver, nossa, minha família está bem. Minha mãe seguiu em frente, meus irmãos também. É viver o aqui e agora, ressignificando. A morte, por quê? Porque ela é o contraponto da vida, e a vida está no agora. A vida está no aqui, no que a gente pode fazer aqui e agora. Eu acho que tem mais uma questão também que é interessante, é muito bem colocado, é o presente. Quem vive do futuro é o ansioso. Quem vive do passado é aquela pessoa que está sempre rememorando e acaba tendo uma atitude depressiva. Não vão viver nem o passado nem o futuro, vão viver o presente. E para o quê? Para valorizar o nosso passado e projetar o nosso futuro. Muito bacana isso. Exatamente. Bom, para a gente terminar, talvez algumas pessoas que estejam assistindo essa palestra estejam exatamente nesse momento que a gente está discutindo, né? Esse momento vivo, próximo do luto. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, quem está tendo dificuldade em lidar com esse momento, né? Qual que vocês acham que é o primeiro passo ou os primeiros passos para sair da cama, né, para recomeçar, para ver aquela luz no fim do túnel e saber lidar com esse momento? Rose? Bom, eu sou suspeita a dizer, mas eu acho que um bom primeiro passo é procurar com quem falar. Se tiver oportunidade de fazer isso com pessoas amigas, ótimo. Se não tiver oportunidade com pessoas amigas, procure atendimento fraterno, procure até o CVV, o Centro de Valorização da Vida, procure se engajar em algum projeto de apoio aos enlutados, enfim, fale, não se feche em copas.
Essa é a primeira coisa que eu faria, que eu faço, sempre falar e sugerir às pessoas. Procurem se comunicar, não se fechem, procurem ajuda. Isso tem a ver com agir, né? Exato. Marina. Com certeza. Importante também é que a gente comece a ter um olhar de forma a valorizar as nossas qualidades e valorizar as coisas que ficaram. Então, deixar de olhar só para o que foi, para a tristeza, e olhar para o que ficou, né? O que restou aqui ao nosso redor, né? O mérito disso tudo que foi construído, de que foi criado, uma família, são os filhos, é a casa, é o patrimônio, é a sua própria vida. E é muito importante a gente olhar e enxergar as nossas qualidades para ver que a gente consegue sim seguir adiante, né? A gente consegue sim pedir ajuda, pedir socorro, colocar para fora, se ressignificar. Então isso é um ponto também importante, né? Resiliência, né, Marina? Resiliência. Eu acho que tem uma questão. Deus não coloca um fardo maior do que você possa carregar. Então, se por acaso a vida tem um fatalismo, a vida tem o seu planejamento. Se a vida está lhe colocando essa provação, é porque você é capaz de se superar. Então, pense sempre nisso. Não vai se colocar algo que você não consiga cumprir. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vai atingir ao rico, ao pobre, é uma dor que vai atingir a todos para. E olha, gente, se lembrar bem, até o Cristo chorou quando Lázaro morreu, que Lázaro era amigo dele, e está lá no Evangelho. E Cristo verteu lágrimas quando soube da morte do Lázaro. Se o nosso Cristo, né, se Jesus chorou e se demonstrou, né, e colocou para fora aquilo que estava sentindo, nós não podemos fazer isso? Agora vamos aprender com ele, porque o caminho ele mostrou para a gente. Mas qual é a diferença? Jesus seguiu seu caminho e cumpriu sua missão, e não parou no luto de Lázaro. Exatamente, claro. Meus queridos, chegado o momento da gente encerrar o nosso chamado bate-papo feliz, né? Em homenagem ao Lar Irmã Zarabatana. A gente espera que esse bate-papo, essa conversa e as reflexões que nós trouxemos sejam muito úteis às pessoas que estão passando por esse momento e sejam úteis também às pessoas que podem ajudar ao outro que está passando por esse momento de luto, né? Quero destacar que essa conversa teve como base uma pesquisa que a nossa amiga Rose fez, tendo como referência o projeto Acolher Perdas e Lutos. É verdade. É um projeto que se dedica exatamente a essas reflexões, a esse acolhimento. O link para o sítio eletrônico desse projeto está aqui na descrição do vídeo, então aqueles que quiserem conhecer, né, a gente entende que é um projeto muito bacana e que vai poder ajudar as pessoas, tá? E certamente que o Lar Irmã Zarabatana também está à disposição através da sua página, do e-mail, para que as pessoas possam escrever, possam sugerir palestras, possam mandar mensagens com dúvidas, pedindo esclarecimentos ou orientações, tá bom? A gente agradece muito a presença de vocês. Vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade que esteve conosco, nos orientando a transmitir informações e agradecendo a eles também a oportunidade da gente estar fazendo esse trabalho, de estar levando uma palavra de consolo, de orientação para tantas pessoas através da internet. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até a próxima.